Saudações a todos, eu sou o Frater Arne. Bom, hoje eu vou falar nesse vídeo aqui sobre Lúcifer. Só que excepcionalmente vocês não vão me ver nesse vídeo, tá? Porque eu quero passar algumas imagens aqui para ficar um negócio mais, né, fazer aí nos bastidores, tá? Bom, o importante não é eu aparecer, mas sim o importante aí é o conteúdo desse vídeo, tá bom? Vai ser um vídeo áudio, vamos colocar assim, né? Bom, eu não costumo muito falar, porque é uma filosofia muito fechada para mim, né? Eu não gosto de comentar, eu comento somente com os meus fráteres, né? Bom, Lúcifer é um deus romano. Nesse vídeo aqui a gente vai dizimar, uma vez por todas, essa história que o deus da luz virou diabo nas mãos de Deus, e isso e aquilo, caiu do céu, essa palhaçada toda, tá? Nunca existiu um Lúcifer demônio com corpo vermelho, rabo de seta, todo esse envolvimento desse, desse personagem, né? Como se fosse Satã, na verdade. Na verdade, Satã veio da igreja, né? E da mistura do satanismo com o ocultismo europeu. Isso é, de fato, incoerente, realmente, né? Infelizmente, muitas pessoas não têm o devido estudo, não passaram por uma iniciação, né? Não receberam a luz nos olhos sem se queimar e, infelizmente, fazem da forma que acham que é, mas não é assim, tá? Bom, como todo bom historiador, estudioso, vai entender que existe um conteúdo que foi deturpado das antigas filosofias babilônicas e foi incorporado nas estruturas filosóficas, né, de ensinamentos básicos da antiga Grécia. É um fato, né? Jamais deve ser confundido Lúcifer com Azazel ou Azaziel, e também com Shamiasa ou Shemiasa, Samiasa, enfim, e outros seres malignos. Por quê? Os reais iniciados, perdão, os iniciados nos antigos ritos babilônicos suméricos têm consigo uma antiga lenda que existiu um ser humano que nasceu diretamente da divindade. Isso vocês não vão achar na internet, tá? Por isso que eu tô falando que isso eu não comento muito. E esse ser humano foi chamado de Luzbel. Ele era filho do Nod, né? Filho de Nod, neto de um dos reis mais antigos da face da Terra. Ou seja, ele tinha uma linhagem real, tá? Este mesmo ser era na Terra como uma divindade. Criava pessoas prodígias, né? Era um grande sábio e tinha um irmão também como posso dizer para vocês entenderem, um irmão que também era filho de um deus, por parte de pai, né? Pois seu pai era uma divindade. Esse irmão era logo um militar guerreiro chamado Jesual. Jesual, né? Mas logo falaremos disso. Eu não vou me atentar a esta parábola aqui, mas eu vou diretamente às parábolas que provêm desta parábola, ou seja, o conteúdo dos conteúdos, tá? Vamos por partes. A mitologia grega, na mitologia grega, Eósforo, ou do antigo grego Eósforos, ou Fósforo mesmo, tá? Identificado pelos gregos como a estrela d'alva, né? Ou estrela da manhã, é o filho de Eos, deusa da aurora, e também chamado de Héspero, né? Ou Hésperos, a estrela Vésper, para ser mais exatamente na palavra direta. Seu equivalente romano era de Lúcifer, né? Porque Lúcifer, ou Lux Ferri, do latim, o portador da luz, né? Aí eu pergunto para vocês, é Héspero, Fósforo ou Eósforo? E aí? Vamos lá para uma questão bem importante. Na química, o fósforo é o elemento não metálico, de número atômico 15, cujo qual símbolo químico é o P, ou seja, fósforos, né? O pH, né? Fósforo.
e que brilha no escuro, ou seja, Lúcifer, aquele que carrega a luz. Aí o portador ele carrega, né? É muito mais profundo, mas eu só vou dar uma rasurada aí. Tá? E arde em contato com o ar, né? Precisa do ar para ter o fogo. Lúcifer é o elemento ar. Em inglês, esse elemento é chamado de fósforos. A fonte é do dicionário Aulete, né? Isso é uma coisa que, se vocês precisarem, vocês vão saber, tá? Este Lúcifer possui 3 faces e 10.000 nomes, como os cabalistas conhecem, como muitos estudiosos, muitos os iniciados conhecem dessa forma. Fósforo, Lúcifer, ou Eósforo, ou Eéspero, né? Bom, vamos lá. Fósforos, ou Eósforo, enfim, vamos por fósforo. Fósforos é quem traz a luz. Eósforo é a estrela da manhã e Éspero é a estrela da tarde. Entenderam as 3 faces agora? Porém, essas 3 faces não estão separadas. Elas fazem parte da mesma divindade. A estrela que representa ele é a de Vênus, que é a maior das 4 e a maior e a mais próxima da Terra, né? Ele também está relacionado ao mar e o fogo lunar. Lembrem disso, fogo lunar. E traz tanto a luz quanto a escuridão, isso é um fato. Eósforo, ou Fósforo, o filho da alva, ou filho d'alva, é uma deidade menor associada à luz e ao amanhecer na mitologia grega. Isso aí muita gente não vai saber, né? Infelizmente. É representado como um cavaleiro em uma armadura com um arcote em punho, né? Um archote em punho. É citado como filho de Astreu e Eos. Astreu e Eos. São 2 divindades, tá? Em outras versões, né, é filho de Céfalo e Eos, ou até de Atlas, tá? Eósforo, Éspero, é considerado pai de Ceyx, por Quione, né? Ou Deucalião, e Deucalião, na verdade. Outras fontes cita como o pai de Héspera, que junto de Atlas se tornou a mãe das Hespéridas, né? Seria o correto. Agora uma observação aí para vocês. Eósforo ou Fósforo não raramente é confundido com o irmão Éspero, né? Lembra que eu citei lá as 3 faces, tá? Já que ambos representam o planeta Vênus durante a manhã e a tarde, respectivamente. Posteriormente, os gregos perceberam que Vênus se tratava de um mesmo astro, né? E passaram a identificá-lo com a deusa do amor, ou seja, Afrodite. Divindade essa que tem uma equivalência aí a mesma que representava para os babilônicos, né? Ishtar, a deusa Ishtar. Ou seja, houve uma falsa divulgação de que Lúcifer é a estrela Vênus, né? Somente os verdadeiros estudiosos, né, das histórias, das religiões antigas, né, dos campos férteis aí do conhecimento crescente e de todo o conhecimento aí teológico e etc., assim como o conhecimento babilônico e romano, podem buscar esse conhecimento. Infelizmente, por isso que eu falo que é uma coisa que não é aberta. O que vocês sabem, o que vocês vêem na internet é só apenas uma fagulha da fagulha da fagulha, entendeu? Esse luciferianismo de Michael Ford é só uma fagulha do que é realmente, entendeu? Mas é aquilo, né? Não tô aqui para debater com ninguém, eu tô aqui para colocar uma visão diferente que é ensinada somente para os iniciados. Quem é iniciado vai saber o que eu tô falando, né? E o que eu estou passando para vocês aqui através de uma gama de papiros antigos, né, que chamamos de códex, né, ou codex. Bom, Lúcifer, né, o seu nome era equivalente a Lúcifer no caso aí vamos colocar assim, para os romanos, né? Então, com o advento do cristianismo, os padres da igreja, mais exatamente São Jerônimo, o identificaram como Satanás, o demiurgo, entre aspas, o anjo da luz, que por vaidade e soberba caiu dos céus após se declarar superior ao suposto Jeová,
né? Entre aspas. Lembrando que a igreja proibiu que o nome divino de 4 letras da verdadeira divindade, né? Pai de Lúcifer, que muitos não sabem, né? Fosse falado, e eles proibiram que isso fosse falado e também deram o nome que eles dizem ser Jeová. E esse nome não é cabalístico, isso é um fato, quem é cabalista sabe. E não contém o tetragrama sagrado do verdadeiro Deus, né? Não estou falando que existe somente um Deus, mas estou falando da divindade maior, né? Não confunda com o demiurgo, isso aí é um papo muito complexo, né? Lembrando também que esse mesmo Lúcifer da verdadeira mitologia é obediente a seu pai e a seu avô. Aí complica mais a cabeça de vocês, né? Ué, mas pai de Lúcifer é Deus? Né? Tem alguém acima dele? Então, vamos chamar apenas de o grande arquiteto do universo, né? Enfim, Lúcifer é um grande lutador pela luz e ele não está ligado às trevas diretamente, como muitos acham, né? Usam até a simbologia de Azazel, que é aquele selo vampírico que não é de Lúcifer. Isso eu vou falar em um outro vídeo, tá? Lembrando também que na Santa Inquisição a igreja destruiu várias tradições de fé e de religiosidade de outros povos, tomando para si os seus deuses e transformando eles em o quê? Em santos. Santos católicos muitos deles são divindades pagãs. Procurem sobre isso. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia muita necessidade de representar o mal na arte religiosa, né? Não tinha essa necessidade ainda. Mas aí os cristãos acreditavam que os deuses pagãos rivais, né, como o deus egípcio Bes ou o grego Pan, vamos colocar assim, eram demônios responsáveis por guerras, doenças, desastres naturais e etc. Né, e etc. 100 anos depois, mais ou menos, quando o diabo apareceu na arte ocidental, algumas representações incorporaram os atributos físicos desses deuses, como o pelo facial de Bes ou Bes e as patas da cabra de Pan, né, ou do bode de Pan. Entendeu agora a figura de Satã, ou de Satã não, né, do diabo, vamos colocar assim? Na Idade Média, aparentemente, aí vamos colocar em 1260, 1250, surgiu o retrato de Satanás mais reconhecível, né? Foi uma época de muito sofrimento, que ficou ainda pior com o surto da peste negra. A epidemia mais devastadora da história humana, isso aí todo mundo já sabe, né? Com milhões de mortes na Europa e etc. O diabo nunca foi vermelho. Ele não tinha chifres. Nessa época ele era apenas um ser acinzentado com pernas de bode, na visão antiga, né? Como a igreja não podia proteger seus fiéis da doença, das representações de Satanás, centraram os horrores do inferno, refletindo o ânimo no momento e lembrando que por que não se devia pecar, entendeu? No início do período moderno, entre 1500 e 1600, nessa época aí, as pessoas eram muito acusadas, né, de fazer pacto com o diabo e praticar bruxaria. Satanás era frequentemente representado, ou Satã era muito frequentemente representado como um sedutor que se achava, né, achava que as mulheres eram especialmente vulneráveis a seus encantos. Isso a igreja também falou muito, né? Imagens mostravam mulheres em atos sexuais com o diabo, por elas serem consideradas o sexo frágil, entre aspas, e mais propensas a caírem no pecado por serem incapazes de dominar seus desejos carnais. A gente sabe que isso é um mito, né? A igreja deturpou muita coisa em questão da realidade, né? Da verdadeira verdade, vamos colocar assim. Se uma pessoa, pode ser uma criança, nascesse com uma marca preta no seu braço, se ela fosse branca e nascesse com uma marca preta no seu braço, sendo ela da cor branca, igual eu falei, a igreja mandava queimar toda a sua família e dizia que aquilo era um sinal da besta, né, e etc. Já houve uma época que a própria igreja mandou dizimar gatos, porque falava que os gatos eram servos de Satanás. Olha a ignorância onde chega, né? Mas com o passar dos anos aí, os Cavaleiros Templários já entra também, vai vendo aí o que vai entrando, né? Os Cavaleiros Templários aí também se tornaram vítima do poder da Igreja Católica,
com o poder também da escrita e a força do impulso da fé durante os milênios, né? Mas mais à frente, e até os dias de hoje, coloco assim, tanto o cristianismo quanto o protestantismo usam de fato uma fórmula que é muito mais diabólica do que qualquer religião. Isso aí não sei se vocês sabem, né? Que não seja de duas, essas duas de, como posso falar para vocês entenderem melhor? Bom, eles usaram de qualquer religião que não seja estas duas, né? Tanto o protestantismo quanto o catolicismo. A forma que eles fizeram para as pessoas pensarem que tudo que acontecia realmente existia um diabo um demônio que rege o inferno e é o mais interessante. E o mais interessante, né, que algumas pessoas ainda pegaram esse conhecimento com a definição de adorar uma criatura diabólica. A gente vê muito por aí, né? E trazer para sua vida toda essa feiura, todo esse desequilíbrio, né? Assim como a desorganização, né? E a desordem de níveis inferiores, e colocam um bode expiatório, e esse bode expiatório é Lúcifer, tá entendendo? O povo quer fazer Lúcifer como um deus negro, porra, não tem nada a ver, cara. Não tem... Vocês têm que colocar na cabeça, vocês leem na internet, vocês leem livros, nem tudo é verdade, entendeu? Nem tudo é verdade. Tô falando aqui como um iniciado, tô falando aqui porque isso foi passado para mim há muito tempo, por um iniciado realmente, entendeu? E isso vai de contra tudo que vocês imaginam, tudo que vocês têm em mente do que é Lúcifer, né? Esse é o complexo. E tem um agravante, que ainda o povo acha que Azazel seria Lúcifer, né? Surgindo assim até essas vertentes satânicas que ensinam as pessoas a adorar demônio e converteram Lúcifer em Satanás. O Deus da luz, da bondade, da misericórdia se tornou o falsário, mentiroso, enganador, né? Criado pelos seus próprios servos, e isso que é o pior, né? Que se chamam satanistas. Que muitos não sabem nem da onde nasceu o satanismo, não sabem nem quem é Satã. Fala que Satã é o rei do inferno. Ou até mesmo pelos próprios padres, né? Que no seu conteúdo maior são todos completamente luciferianos. Isso aí muitos sabem, né? Mas muitos também não sabem. Dessa forma, o protestantismo adotou a mesma postura, apenas retirando as imagens e esculturas, de forma que agora existem duas vertentes luciferianas e em uma única, né? Cristãos católicos e cristãos protestantes, né? Felizmente, muita coisa não vai dar para falar, né? Mas eu tô dando um conhecimento aqui, um conteúdo para vocês pensarem. Não precisa concordar comigo não, tá? Isso aqui eu tô falando, eu tô abrindo, não era nem para eu abrir isso aqui, né? Mas como faz tempo que eu não falo, eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Então, como já falado anteriormente no vídeo aí, com o poder da escrita e o domínio da fé, foi criado o Lúcifer. O Lúcifer Satã, vamos colocar assim, né? Que muitos hoje ainda confundem Lúcifer com Satã e às vezes acham que os dois são os mesmos, né? Aí tá uma pior ainda. De uma forma que tem o poder de corromper as pessoas, e etc. A gente vive no mesmo texto, né? Nós vivemos, na verdade, no mesmo contexto aí que você está escutando, né? Que foi criado pela igreja e foi evoluindo durante os tempos, e agora a gente tem o livro de Isaías, vamos colocar assim, e também o livro de Ezequiel, completamente corrompido. Se você for ver nos escritos antigos, né? Tudo vem da Suméria, isso é um fato, né? Bom, isso foi corrompido pelos padres da Igreja Católica, que decidiram criar todo um cenário que é uma questão bem complexa, né? Vou citar algumas aqui só para vocês terem uma noção. Vou pegar uma parte aqui boa, vamos ver. Bom, embora seja uma tradição em dizer que a estrela da manhã, o filho d'Ava, mencionado em Isaías, né, se refere ao rei da Babilônia, né? E olha como está corrompido. Se refere tanto ao rei da Babilônia quanto ao diabo,
Veja bem, não diz que a estrela da manhã, a filha d'alva, seja o diabo, entendeu? A Babilônia era para os caldeus a glória e orgulho, isso é um fato, né? Muita coisa aqui, cara, muita coisa. É que eu não vou ficar citando aqui tudo, mas muita coisa vocês nem têm noção, entendeu? Tem uma parte de um versículo aí da Bíblia, da própria Bíblia, né? Deus manda, vamos colocar assim, Deus manda Isaías chamar o rei da Babilônia de Reiléu Ben-Shahar. E aí, vocês já viram isso daí? E Reiléu Ben-Shahar significa brilhante, filho da manhã, né? E esse aí, esse brilhante, esse filho da manhã, enfraquecia as nações, né? Era o homem que aterrorizava os reinos, né? Então, nas Bíblias em português, Helel Ben-Shahar é traduzido como Estrela da Manhã ou Filho d'Alva, né? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Para vocês aí se perguntarem, se questionarem. Quem é a Estrela da Manhã, o Filho d'Alva ou Helel Ben-Shahar? Porque foi associado... Vou deixar só um adendo para vocês aqui. O número 666 nunca foi satânico, nunca foi o número da besta, vamos colocar assim. O número 666 era o número do homem, tá? A gente sabe que Jesus, como toda aquela palhaçada que a igreja fala, não existe, e não existiu. Mas Yeshua, simplesmente o Deus Sol, existiu, tá? Então pensem. Pensem em vocês aí. Mas pensem seriamente, porque não adianta vocês quererem colocar uma situação diabólica em cima de uma coisa que não é, porque não adianta. Sabe quando vocês iam ter esse conhecimento aqui? Né? Nunca, nunca. Porque isso aqui é coisa ligada, são conteúdos somente passado de boca a ouvido, de iniciado para iniciado. E eu tô abrindo aqui para vocês, tá? Então, pensem no que eu falei aí e busquem a fundo. Vocês vão ter a resposta de vocês, tá? Que o grande arquiteto do universo possa nos abençoar sempre. Que Lúcifer possa nos abençoar, nos trazer o esclarecimento, tá? Que é o que eu tô dando aqui para vocês, da mesma forma que eu recebi, tá? Saudações luciferianas. E aqui se inscreve, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo aqui, compartilha com um amigo seu, uma amiga que precisa. Muito obrigado a todos. Que os deuses nos abençoem e até mais.